3 maneiras de acessar o inconsciente para criar autoralmente. Você quer criar, eh, seus trabalhos, você não quer ser uma copista, uma pessoa que depende de referências, de fotografias, que depende de, enunciados que o professor te dá. Você quer isso? Quer se libertar disso? Quer ser uma artista plástica, né, desenhando, pintando e criando autoralmente, vendendo seus quadros e pinturas e desenhos? Olha, é fato uma coisa, a criação autoral, ela passa por dentro da gente, a criação autoral. Deixa eu botar aqui, ó, a criação autoral passa pelo nosso filtro, não tem jeito, você sempre vai fazer isso, você sempre vai, se você está criando, colocar algo seu. Não existe nenhum artista de todos os tempos da arte, e aí eu estou falando desde a Grécia e Roma até hoje, que criou sem colocar algo seu. Se você criou, você tem que colocar alguma coisa sua. É inevitável. Passa por esse filtro. Quanto mais coisas suas você coloca naquilo que você está produzindo, mais autoral é, menos cópia é, menos realista no sentido de ser igualzinho, aquela coisa bem ruim, né, bem, porque a gente não está aqui para ficar copiando, não, a gente está aqui para criar, se a gente quer ser artista. "Ah, mas o meu professor, ele me dá vários trabalhos, ele fala para copiar o mais parecido possível". Sai dele, sai desse professor, esse professor não, se você quer ser uma pessoa que cria, você quer criar o seu trabalho, então você tem que sair desse professor, você tem que procurar outra pessoa que te mostre um caminho de criação, criação autoral, passando pelo seu próprio filtro, né. E olha, isso independe de usar referência externa, né, ou seja, independente de eu usar referências externas. O que são referências externas? Fotografia, fotografia pode ser de paisagem, pode ser uma fotografia de uma pessoa, independente disso, você pode fazer uma criação olhando para uma fotografia de uma pessoa, ou referências externas, ou seja, que estão fora de você, in loco, ou seja, no local. Sabe qual é o artista que fazia isso? Van Gogh. Ele ia in loco, vou botar até aqui, ó, Van Gogh, Monet, todos os impressionistas, todos os impressionistas. Cezanne, opa, que isso foi parar lá em cima, gente? É incrível. Eu vou aprender um dia a digitar isso aqui. Cezanne, todos esses caras, eles usavam referências. Van Gogh sempre usou referências. Van Gogh nunca desenhou assim uma coisa. Acho que tem um desenho dele que é assim de cabeça. Fora isso, se eu não me engano, a visão do Ansel tem uma coisa, uma cena meio simbolista que ele tem lá, mas no todo ele é essencialmente um cara que observa in loco, nos lugares, né, e ele passa por um filtro, né, acessa o inconsciente dele naturalmente, porque o filtro está dentro do inconsciente, e aí ele traduz aquilo do jeito dele, naquele traço, naquela pincelada grossa, espessa de tinta, que ninguém fazia na época, mas ele entendia que era assim que tinha que ser, e ele fazia. Então as referências externas de fotografia, in loco, ou então, enunciados de exercícios
de professores ou tutoriais, e fica no tutorial ali, reproduzindo. Agora mistura assim, agora faz assado. Você está repetindo aquela fórmula, aquele enunciado, aquele roteiro, né, aquela receitinha de bolo. Gente, arte não é receita de bolo não. Não tem: "Ah, mas é técnica". Não, nem técnica, isso não é técnica, tá. Então, se você quer criar autoralmente, você tem que fazer isso. Acessar o inconsciente, é fundamental isso, né. E é importante você entender que o nosso filtro, afinal de contas a criação autoral passa pelo filtro, nosso filtro vem do nosso gosto. Nosso gosto é uma coisa mutante, tá, é um ser mutante, em constante mudança. Ele vai se transformando, você vai colocando coisas que você passa a gostar, que você aprendeu, você vai cansando de outras, vai jogando para fora, passa a não gostar. Isso que é o gosto, né, esse gosto aí, se você que te compõe, né, compõe o filtro. Então você olha para a paisagem, gosta das cores da paisagem, te atraiu. Aí você pega aquilo ali e mete cor ali até que não tem. Ótimo, é o seu gosto, percebe? Tem gente que vai olhar para aquela paisagem e vai fazer com 3 cores, vai ficar completamente diferente do que você fez, ótimo também. É o filtro da pessoa. Tô falando de cor, mas posso falar de forma, posso falar da expressividade, na representação, na composição. A mesma paisagem você enquadra de um jeito horizontal ou de um jeito vertical, são 2 paisagens diferentes, 2 enquadramentos. Às vezes mesmo enquadrado no horizontal, um é mais em cima, tem mais céu, outro é mais embaixo, tem menos céu. Tudo isso interfere, não se iluda. E tudo isso vem de dentro da gente, do nosso inconsciente, que é onde está lá, ó, o gosto se mexendo, como se fosse uma um eu penso sempre numa panela fervendo, ele está ali em ebulição o gosto, o tempo todo. Gosto disso, não gosto daquilo. Gosto de pipoca, não gosto de milho verde, gosto de macarrão com brigadeiro, sei lá, veio na cabeça. É muito importante isso, né. Eh, o gosto mora dentro do inconsciente da gente. E, veja, você acessa conscientemente o inconsciente? Vocês acham que isso é possível? Ter consciência sobre a inconsciência? Pergunta meio difícil, né. Pensa bem, você tem acesso ao que você teoricamente não tem, porque é inconsciente, né, se é inconsciente, a resposta é sim. Existem maneiras de você acessar o seu inconsciente de maneira consciente. O fato é que ele o tempo todo está surgindo. É uma portinha daquelas de, sabe, aquelas portinhas de bang bang que fica abrindo e fechando, passa uma pessoa, entra. O inconsciente é assim, ele está o tempo todo no lugar que está entrando o tempo todo informação. Você está me ouvindo aqui, você está guardando várias coisas, que a minha camisa é marrom, que meu quadro tem um negócio meio laranja aqui no meio, que tem uma parte branca, preto, escrito, tudo está na sua inconsciência. Está tudo, tem luzes que estão piscando lá atrás, ou vozes que estão falando, ou um cachorro que latiu, tudo. A inconsciência está aí para isso. Ela forma uma massa por trás, uma malha por trás. E o que você tem consciência é isso aqui, ó, perto da inconsciência. Mas às vezes ela surge, dá uma pintazinha assim, aí você pode pegar ela um pouco assim. Você tem que começar a utilizar esta metodologia de acesso ao inconsciente. Primeira maneira de você acessar o inconsciente, que é, me parece até meio óbvio, né. Primeira maneira, sonho. Sonhos são um acesso ao inconsciente.
Maior ou menor, mais ou menos profundo, dependendo do sonho. Você sonha rapidinho uma coisa, começou a dormir, estava cansado, aí sonhou com alguma coisa. Você está viajando lá dentro. Você está dentro do inconsciente, cara. Quando você sonha assim, você está dentro. E assim é assado também. Às vezes tem sonhos longos, profundos, inconsciente. Você está mergulhada, mergulhado lá dentro. Se esse sonho fixou e você acordou, aproveita rápido, porque esse sonho pode sumir. Sugestão: anota, fixa ele em algum lugar. Pega o celular e grava, dá o seu jeito. Primeira maneira de acessar inconsciente, para criar autoralmente. Eu tenho quadros que são sonhos que eu estou pintando, por exemplo. Muitos, muitos quadros. Segunda maneira para você acessar o o inconsciente de maneira consciente, é você estimular, hã, a percepção. Você estimulando a percepção, olha só, veja esse quadro aqui que eu botei aqui, ó. Tá vendo esse quadro direitinho? É uma tela em branco, eu dei um ademão, uma pedaço de madeira, eu gosto muito de pintar em madeira. Aqui, fiz dei um ademão, pá, tá ali. Que eu fiz depois? Olha bem, comecei a dar um borrão de tinta marrom, ó, e mais um borrão, dei uma aguada aqui, ó, tá vendo? Deixei aguado, ainda meti azul, olha aqui, tudo isso aí é um preparo, chama-se queimar a tela, dei uma queimada na tela com 2 cores, azul e marrom. Poderia ser 3, poderia ser só uma, poderia ser até só o branco, às vezes a gente por quê? Esse acesso, esse estímulo à percepção se dá assim, você olha isso aí e você consegue, eh, vislumbrar coisas. Você vislumbra coisas, exatamente isso que eu estou falando. Por exemplo, vou mostrar aqui agora, naquele quadro, que eu fiz? Vou mostrar aqui num compartilhamento, deixa eu ver se eu acho aqui, espera aí. Deixa eu achar aqui, só um instante. Pronto, já achei. Vamos ver aqui, ó. Olha isso. Aquele quadro, lembra? Que eu acabei de mostrar, só que agora ele está aqui, né. Olha o que eu faço. Depende, não depende não. Ah, esse Isso é uma aula, eu estava dando uma aula ao vivo, pintura ao vivo. Veja bem o que acontece, olha só. Eu vou rabiscando imagens que surgem. Literalmente, são imagens que o meu inconsciente não estava vendo, eu fiz o borrão, e aí as imagens surgiram. É um processo criativo. Olha aqui, ó. E assim vai, olha aqui, ó. Olha ali, ó. Comecei a dar tintas, vou um pouco, olha aí. Eu pintei, uma lua apareceu na tinta, uma base sendo pintada. Percebe que esse processo é um processo, na verdade, de eu criar um fundo, uma queimada que chama, né, para poder fazer o quê? Facilitar o meu inconsciente. E aí o que que acontece no final, depois que eu fiz isso? O quadro, olha o quadro aí, ó. Pintei esse quadro. Na verdade, esse quadro é um quadro em processo ainda, mas eu mostrei para mostrar o processo justamente. Tudo começou com aquela mancha que está ali atrás, a gente ainda está vendo a mancha marrom, lembra? Depois a mancha azul, aí eu vim com o carvão e fui trabalhando, até chegar nessa figura, que eu chamo de o Cristo da Lua, ou o Cristo segurando a lua. Tem um Cristo aí, né. Percebe que isso tudo é um processo
uma maneira de acessar o inconsciente. E eu posso também facilitar esse acesso ao inconsciente apenas fazendo essa base que eu dei aí. Então, veja, eu tenho 3 maneiras de acessar. A primeira é sonhando. Deixa eu voltar aqui para continuar a escrever. Sonhos, certo? A segunda é facilitando, estimulando, desculpa, estimulando a percepção. Foi esse caso aí do vídeo que eu mostrei, né, das imagens que eu mostrei. E a terceira, usa a queimada de tela para facilitar a aceitação do desenho. A gente tem muita dificuldade de deixar o nosso desenho fluir. Se você mancha o fundo, como eu manchei, e começa a desenhar qualquer coisa, ele vai ficar mais integrado, porque as manchas variadas e espalhadas te ajudam a você aceitar um desenho que pode estar meio arriscado para você, pode ser um desenho meio difícil de você realizar, mas com a mancha fica tudo tranquilo, entendeu? Então pensa nisso, que isso aí essas são 3 maneiras de você acessar o seu inconsciente. Justamente, são maneiras de você dar uma driblada nas travas que te fecham o acesso ao inconsciente. E aí você fica liberada, liberado para poder pintar livremente, tá. Usa essa técnica do fundo, da queimada de fundo com tintas coloridas. E depois me conta aqui embaixo nos comentários, o que que você achou, se deu certo, o que que você sentiu na hora de pintar um trabalho novo, uma pintura nova ou até um desenho, vale para desenho também, você pode manchar o papel e trabalhar em cima do papel preparado.